bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Vamos dar início a mais uma aulinha nossa da EBD. Vamos começar com uma oração. Vamos fechar os nossos olhos e orar em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia que o Senhor preparou para nós. Nós agradecemos pela oportunidade de aprender um pouco mais da Tua Palavra. E pedimos, Pai, que o Senhor venha falar com cada um de nós e nos ajudar a entender o que o Senhor quer falar através da Tua Palavra. No nome de Jesus, amém. Amém. Crianças, hoje nós vamos dar início a uma revista que chama A Vida de Jesus. Então nós vamos começar, Nós vamos falar da primeira lição. A primeira lição tem o título de João, o primo de Jesus. Quem foi, esse João que foi o primo de Jesus? Qual João foi esse? Nós vamos aprender, como que Deus planejou a vinda de João, quem foi os pais de João e o que João veio, Qual que era o plano de Deus através da vida de João. Então, crianças, nós vamos ler, tá lá em Lucas, nós vamos ler no capítulo 1, do versículo 5 ao 23. Tem mais passagem bíblica falando sobre o que a gente vai estar aprendendo, só que vai ficar muito extenso, então não vai dar tempo da gente estar lendo agora. Então, nós vamos ler do 5, Lucas 1, livro de Lucas 1, o versículo 5 ao 23, amém, crianças? Zacarias e Isabel. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, houve um sacerdote chamado Zacarias do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais, a seu tempo, se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorava no santuário. Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Amém, crianças? Então, Zacarias e Isabel
né, que foram os pais de João, do primo de Jesus, eles eram velhinhos. E Zacarias era um sacerdote. Sacerdote é aquela pessoa que fala, né, de Deus para o povo e que também apresenta o povo para o Senhor, para Deus. Então ele era um sacerdote que quando chegava a vez, porque como eram vários sacerdotes, não era, eles revezavam. Eles revezavam para entrar no templo, para oferecer, para queimar o incenso como oferta para Deus, né? Dos pecados dos povos, né? De orar a Deus em relação, né? De apresentar o povo para Deus. Então isso era muito difícil acontecer, porque tinha muito sacerdote. E quando isso aconteceu com Zacarias, a Bíblia fala que certamente seria a única vez na sua vida que ele teria essa chance, essa oportunidade. E aí aconteceu, né, que no dia que Zacarias entrou no templo para oferecer queimar incenso ao Senhor, enquanto ele estava lá dentro, teve uma hora que ele ficou sozinho. E enquanto ele estava lá dentro orando, apareceu um anjo para ele. Na hora, ele assustou. Na hora que ele viu o anjo, ele assustou. E o anjo disse assim para ele: Zacarias, não temas, porque a sua oração foi ouvida, e a sua mulher te dará à luz um filho e se chamará de João, né? E assim, na hora, imagina o susto de Zacarias. E o anjo, ele percebeu que Zacarias, além do medo e do susto, ele duvidou. Porque também Zacarias perguntou: mas como será isso? Porque eu sou velho e a minha mulher, né, que é a Isabel, ela é avançada em dias. Ou seja, ela é velha também. E ela é estéril, porque eles não tinham filhos ainda. Então, por causa dessa dúvida de Zacarias, né, o anjo falou assim para ele: o anjo falou, né, que ele é Gabriel, que ele assiste diante de Deus e que Deus tinha enviado ele, né, para dar essas boas novas. Mas como Zacarias duvidou da palavra dele, ele iria ficar mudo, sem poder falar nada, até que isso acontecesse, até o nascimento de João Batista. Então, crianças, ele ficou mudo, não podia falar nada. Enquanto ele estava lá dentro do templo, as pessoas ficavam lá fora, as pessoas ficavam lá fora orando, esperando o sacerdote sair. E Zacarias demorou muito, porque por causa dessa conversa que ele teve com o anjo, ele demorou. E as pessoas não estavam entendendo o que estava acontecendo. Quando Zacarias saiu, ele não podia explicar, então ele comunicou com um gesto e aceno, né? Tipo assim, mímica. E aí as pessoas perceberam que algo tinha acontecido, mas não sabia realmente o que aconteceu lá dentro do templo. Então, passados esses dias, Zacarias foi embora para sua casa, encontrar com a sua mulher. Só que ele chegou em casa mudo, só fazendo o gesto. E Isabel passou um tempo, ela engravidou. Ela ficou muito feliz. Ela já recebeu essa notícia diferente de Zacarias. Ela ficou muito feliz. Porque crianças naquela época, eles ainda não tinham filhos, né? Eles já eram velhos, muito velhos, e Isabel era estéril. Naquela época, não ter filhos era considerado um castigo, uma punição divina para a pessoa, para a mulher que não conseguia engravidar, ser mãe. E a Isabel, ela tinha muita vergonha do povo. Ela ficava muito entristecida e com muita vergonha, porque eles eram um casal muito justo diante de Deus. A Bíblia fala que eles viviam irrepreensível, né? Eles eram irrepreensíveis, ou seja, eles eram íntegros, procuravam sempre obedecer a Deus, agradar a Deus, fazer o que agrada a Deus. Então, para Isabel, isso era muito vergonhoso diante do povo, não ser mãe, né? Essa punição. Só que Deus, crianças, nós aprendemos, né, com essa lição da soberania também de Deus, porque Deus, ele tinha um plano
para a vida de Zacarias e Isabel. Só que foi no tempo dele, né? Isabel, ela não permaneceu estéril pro resto da vida dela. Não, ela foi mãe, só que ela já estava avançada em dias. Para ela foi um milagre, né? Ela ficou muito feliz, porque diante do povo ela não iria mais sentir essa vergonha e ela iria ser mãe. E quando crianças, e assim, o Zacarias mudo e Isabel muito feliz com a notícia. Aí passado um tempo, João nasceu. E aí veio os parentes, tudo. Quando eles estavam reunidos com os parentes perguntaram assim: como que ele vai chamar? E Isabel falou que o nome dele seria João. Mas na hora os parentes falaram assim: ah, João? Mas não tem ninguém na família que chama João. Vamos pôr o nome de Zacarias, que é o mesmo nome do pai dele. Aí Isabel olhou para Zacarias. Zacarias não podia falar até então, e na época não tinha papel, né? Ele pediu uma taubinha e ele escreveu João, que o nome dele seria João, da criança, do menino seria João. Na hora que ele escreveu isso, né, anunciou, falou, escreveu, né, ele ainda não falava, estava mudo. Mas quando ele escreveu que o nome do seu filho seria João, ele voltou a falar. Olha que bênção, né? Foi do jeitinho que o anjo disse mesmo, que ele iria ficar mudo até cumprir o nascimento, até que João nascesse, né? Então, crianças, nós podemos aprender que Deus, ele é soberano. Ele teve um plano para Zacarias, para Isabel, teve um plano para João Batista. Batista, ele veio preparar o caminho do Senhor Jesus. Ele pregava o batismo de arrependimento. Ele veio levar o povo ao arrependimento. Para assim que Jesus viesse, né, ele estaria habilitando um povo preparado para Jesus. Então ele pregava o batismo de arrependimento, falava, né, para as pessoas se arrepender dos pecados, para a remissão dos pecados, para o perdão dos pecados. Isso foi o que João Batista fez, a missão de João Batista, e ele batizou também seu primo, Jesus. E então, com isso, crianças, nós podemos aprender que Deus, ele tem um plano, e o plano de Deus é perfeito. Tem um plano para mim, para você, e o plano dele é perfeito para as nossas vidas. Só que assim, acontece no tempo dele, né? Conforme ele já planejou para cada um de nós. Deus, ele sabe da nossa vida, o que foi a nossa vida ontem, o que é hoje, o que será amanhã, o que será no futuro. Ele já planejou a minha vida e a sua vida. Cabe a nós obedecer a Deus, cabe a nós a procurar, a fazer as coisas que agradam ao Senhor, assim como fazia Zacarias e Isabel. Né? Eles viviam de forma que agradava a Deus. Amém, crianças? Essa lição vem nos falar sobre isso, os planos do Senhor para nós, e que nós podemos confiar e esperar no Senhor. Tá? Os planos dele são perfeitos para mim e para a sua vida. Amém? Vamos fazer uma oração encerrando nossa lição, nosso EBD, nossa aulinha. Em nome de Jesus. Senhor, obrigada, Pai, pela Tua palavra, por ter falado com cada um de nós. Obrigada porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e as nossas vidas estão nas Tuas mãos. Sabemos que a Sua vontade é boa, perfeita e agradável para cada um de nós. E nos ajuda, Deus, a confiar em Ti, a esperar em Ti, a esperar que os Seus planos se cumpram nas nossas vidas, olhando sempre para o Senhor e nunca, Senhor, duvidar das Tuas promessas, Pai, e dos Teus planos para as nossas vidas. Abençoa cada um de nós, abençoa os nossos pais, os nossos familiares, a Tua igreja. No nome de Jesus, guarda as nossas vidas firmadas em Ti, Senhor.
No nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe vocês, crianças. Fiquem na paz do Senhor.